Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que bom nós estamos aqui e ainda a gente ouvir essa palavra de Deus que é lida para nós, proclamada aqui para nós. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essas leituras da Bíblia e eu vou convidar vocês a iniciarmos a partir da primeira leitura, é tirada do profeta Amós. Vocês sabem, nós temos na Bíblia 4 profetas chamados maiores no Antigo Testamento, né? Então, Isaías, Daniel, Jeremias e Ezequiel, os 4 que escreveram mais. E temos 12 que escreveram menos, são chamados profetas menores. Não é que eles não tenham importância como os outros, não, é que escreveram menos. E o profeta Amós, ele é um desses profetas menores e é muito interessante a missão que ele teve. Então, esse livro descreve a missão dele, o que ele falava. Bom, quem era esse Amós? Amós, ele viveu num tempo em que o povo tinha se dividido em 2 países, 2 reinos, né? O reino do sul, que era Judá, a Judéia, e o reino do norte, que eram as 10 tribos do povo. E ele morava lá e ele era agricultor, tinha um pedaço pequeno de terra, pequeno agricultor, e também tinha ovelhas. Então ele era pastor e agricultor. Deus aparece na vida dele e diz: Amós, você vai sair daqui do seu país, da sua casa, e você vai lá no centro religioso do país do norte, do reino do norte, que era chamado Betel, era um santuário que havia lá. E ele vai, e o que ele vai fazer? O pessoal lá tinha se desviado do caminho de Deus, né? Já tinham feito um santuário para o povo não ir a Jerusalém, no templo de Jerusalém. E também o rei com a rainha começaram a tentar mudar a religião do povo. Então ele vai lá e ele começa, ele tem coragem, olha, ir lá falar contra o rei, aquelas autoridades, aqueles sacerdotes daquele templo, tudo mais. E aqui nós temos então a passagem quando ele é mandado embora. Esse Amazias era o responsável do templo de Betel. Ele disse para Amós: olha, Amós, você é um vidente, você vê coisas, não é? Você volte para sua casa. Aqui você não pode ficar, porque aqui é do rei. Você não vem falar do rei aqui. Volta para sua casa. Você é profeta, você vive disso, ganha dinheiro com isso. Volte para sua casa, vá ganhar dinheiro lá. E Amós vai dizer: eu não sou profeta, não vivo disso, né? Nem filho de profeta, né? Eu sou agricultor, eu tenho minhas ovelhas, Deus mandou aqui e eu aqui estou. E não desanima da missão dele. É interessante, né? Como Deus chama aquele homem simples, e dá a ele essa missão de enfrentar autoridades. E enfrentou a missão de um profeta. Agora eu vou comentar um pouquinho com vocês o trecho de Marcos que eu li para vocês. Se a gente tivesse lido um pouco antes, a gente via Jesus andando pelas aldeias lá da Galileia. Ele está na Galileia ainda, nas sinagogas, e anunciando que o pessoal se convertesse, que o reino de Deus estava próximo, estava presente. Então essa é a pregação de Jesus. Agora Jesus vê que era preciso preparar outras pessoas para continuarem a missão dele. Então, dos discípulos que Jesus tinha, escolheu 12, chamou de apóstolos. E esses 12, então, ficavam muito próximos de Jesus. Jesus chamou os 12, diz aqui o Evangelho de João, e começou a enviá-los. Enviar, interessante, 2 a 2. Por quê? Porque a pessoa quando vai, que nem o Amós, sozinho enfrentar uma situação dessa, a pessoa às vezes desanima.
Você fala, a pessoa não quer ouvir, às vezes maltrata, xinga, tudo mais, né? Então vão 2 a 2, um apoia o outro. A missão é da igreja, portanto, a missão não é de uma pessoa só. E aí Jesus fala: olha, vocês vão levar uma mensagem. Então, essa mensagem não deve se basear no dinheiro, nessas coisas. Por quê? Se você tem bastante dinheiro, muita gente começa a ouvir por interesse. Não. E depois, quem realmente toca as pessoas é Deus. Não é o dinheiro, não é nada disso, né? É Deus que toca os corações. E aí, eles vão sair, não é? Jesus vai dizer: vocês não levem nem sacola, nem pão, nem dinheiro, né? E pregar. Quando chegasse no lugar, alguém acolhia em casa, fica lá, né? E se o pessoal não ouve, fazer o quê? O pecado de quem não ouve. E termina o trecho dizendo que eles partiram e pregaram aquilo que Jesus tinha dito, né? Diz aqui: pregaram que todos se convertessem, mudassem de vida e aceitassem realmente o reino de Deus. E tinham sinais que acompanhavam, expulsavam demônios, curavam doentes, como Jesus. Agora, vocês vejam o seguinte: olha, nós todos aqui somos batizados, vocês mulheres batizadas, graças a Deus. O que aconteceu na nossa vida quando nós fomos batizados? Aconteceu o seguinte: Jesus nos chamou para junto dele, nos fez irmãos dele e irmãs. E agora ele dá para nós uma missão. Qual é a missão que ele dá para nós que somos batizados? Então veja só essa leitura da carta aos Efésios. É uma leitura difícil. Eu estava preparando a homilia para vocês e eu vi um comentarista, um entendido de Bíblia, né? Chama biblista, né? Exegeta. E ele dizia que talvez seja um trecho mais difícil dos escritos do Novo Testamento. Mas se você começar a pegar trecho por trecho, você vai entender. É o que nós temos de anunciar para os outros. O que nós temos de falar para os outros. Não somente com palavras, mas sobretudo com o nosso modo de viver. É o amor de Deus por nós. Você veja só, eu vou pegando pedaço por pedaço para ajudar vocês a entenderem um pouco. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja nosso Deus. Bendito. Ele realmente seja louvado. Por quê? Porque Ele nos abençoou. Abençoou de que maneira? Nos dando o Espírito Santo. Quando nós fomos batizados, recebemos o Espírito Santo. Então nos abençoou. Nós somos pessoas abençoadas. Nós somos pessoas abençoadas. Imagine, abençoadas por Deus. Mas por que mais? Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Quer dizer, antes do mundo existir, Deus já tinha pensado em cada um de nós. Tinha pensado em você, tinha pensado em mim. Antes que o mundo existisse, Deus já tinha pensado em nós, para nós sermos santos. E aí, ele diz assim: e também porque nos predestinou. Quer dizer, desde aquele ele chama tempo, né? Antes da criação do mundo, Deus pensou em nós para sermos filhos e filhas dele. É isso que diz aqui: filhos adotivos em Jesus Cristo, que é o Filho unigênito de Deus, né? Depois, veja só, pelo sangue de Jesus, Deus nos libertou do pecado, da maldade. Deus nos libertou da maldade. Depois ele diz: Deus ainda nos fez conhecer o mistério. O que é mistério? A gente pensa em mistério, a coisa misteriosa. Não, mistério aqui é o seguinte: o pensamento de Deus, o jeito de Deus é tão grande que não cabe na nossa cabeça tudo. A gente vai entendendo as coisas quando vai experimentando. Assim é com relação a Deus. Você quer tornar Deus assim uma charada, um enigma que você vai tentando decifrar?
Você não consegue. Deus é mistério, Ele vem ao nosso encontro. E o que é esse mistério? Deus nos ama tanto, mas nos ama tanto, que Ele vai fazer o seguinte: vai realizar nossa felicidade total. Quando que isso vai acontecer? Naturalmente, quando a história do mundo terminar. E aí, naquele momento, em Jesus, tudo vai se tornar novo. São Pedro fala dos céus, novos céus e nova terra, a nova sociedade. Que mundo que nós sonhamos vai acontecer. Esse é o projeto de Deus para nós. Então, o que Jesus quer quando manda a gente dizer para o pessoal mudar de vida, se converter? É o seguinte: nós temos de dizer para todo mundo que nós somos muito amados. Vocês mulheres são muito amadas por Deus. Deus desde sempre pensou em cada um de nós com amor que a gente não pode imaginar. Agora, a consequência, nós temos de viver junto com Deus. Então, aquilo que não presta, a gente tem que deixar de lado. Isso aqui é se converter. Na vida da gente, a gente sempre deve ir pensando: como é que eu posso ser mais amigo de Deus? Vocês, mulheres, como vocês podem ser mais amigas de Deus? Esse é o caminho, a conversão. Seguir Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Veja que ensinamentos bonitos que nós temos. Certamente vocês, quando ouviram esse trecho da carta aos Efésios, ou leram aí, vocês não entenderam, porque é difícil. Mas quando a gente vai entrando no texto, a gente vai: puxa vida, mas Deus me ama dessa maneira, eu sou abençoado, como diz aqui, né? Somos abençoados. Depois, Deus nos escolheu, somos escolhidas por Deus. Deus nos predestinou para sermos filhos e filhas dele desde sempre, não é? Mas, meu Deus do céu, quanta coisa! Em Jesus nos libertou do pecado, ofereceu um caminho novo. Como é que a gente vai deixar esse caminho de Deus para seguir outros caminhos que não levam a nada? Veja quantas pessoas que vocês conhecem aí fizeram mansões, têm dinheiro e tudo mais, morreu, ficou tudo aí, né? E às vezes essas pessoas nem viveram direito, não souberam nem aproveitar a vida. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: nós temos de viver, minha gente, nós temos que viver, gostar de viver. E a melhor maneira de saber viver é o seguinte: a gente viver nos caminhos de Deus, que a gente vai dando valor devido às coisas. A gente vai lutar pela vida, para ganhar dinheiro, tudo isso, a gente dá um valor devido, vai dando valor devido. E sobretudo, uma coisa que falta nos dias de hoje: as pessoas são muito hostis, como é que a gente podia dizer, assim, muito violentas, né? Por que está acontecendo isso? Porque não se sentem amadas. Quando alguém é amado, a pessoa se sente bem. Então não hostiliza os outros, não fica brigando com os outros. Quando você vê uma pessoa muito brava, é porque a pessoa não é amada. E nós somos amados, como diz aqui o trecho bonito dos Efésios. Então vamos lembrar isso, e na nossa vida proclamar isso. Quando Jesus fala: e tem as pessoas que recebem essa missão de sair da terra para pregar, como Amós, em outros países, em outros lugares. Mas e nós? Como é que a gente vai realmente anunciar esse amor de Deus? É com a nossa vida, a sua família. Vocês construírem uma família bonita, vocês construírem amizades no trabalho, a gente ser assim. Tertuliano, vocês talvez não ouviram falar no nome dele, mas é um cristão, escritor, né, que veio no século IV, no tempo de Santo Agostinho. Ele dizia assim, que os pagãos, quando viam os cristãos, eles diziam assim: olha, como eles vivem bem, e sentiam atração. Assim também, que o pessoal aqui de Santa Fé,
vendo a maneira como vocês vivem, a pessoa fala, mas vale a pena. Os jovens hoje estão em dificuldade para casamento. Por quê? Porque às vezes os casais estão aí vivendo mal, brigando, e família, assim, quando vocês vivem bem a vida de família, os jovens vão dizer, mas eu quero ser assim também. Então vamos aguardar esses pensamentos bonitos, assim para a semana, para vocês lembrarem. Lembra da história do Amós e lembra do envio que Jesus fez aos 12, tá bem?